Uma questão interessante também da história é quando a gente entra nos grandes conflitos do século XX, né? As guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, catapultaram a aviação. E um outro grande conflito que catapultou ainda mais foi a Guerra Fria. Então, se você pegar a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, 1914, a aviação estava no começo, né? Eram aqueles aviões praticamente feitos de bambu e seda, que o Santos Dumont fazia. Literalmente isso, né? Aviões de madeira. Aí entra a Primeira Guerra Mundial. E eles começaram a ver que o uso dos aviões na Primeira Guerra Mundial poderia ser vantajoso, porque você passa a ter uma visão melhor do oponente, você pega a bomba. Sabe como é que o pessoal jogava bomba de aviões? Pegava a bomba assim, e fazia assim. Exato, era assim na Primeira Guerra Mundial. Só corroborar. O Marechal Ferdinand Foch, que foi líder dos aliados na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial faz o seguinte comentário. Os aviões são brinquedos interessantes, mas sem nenhuma aplicação militar. Pois é. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, empresas fabricantes italianos, fabricantes alemães já começaram a produzir aviões um pouco maiores, apesar de não ter aplicação militar, né? Nenhuma. Brinquedos interessantes. Bombardeiros. Que nem os drones hoje, né? É tipo isso, né? Quando termina a Primeira Guerra Mundial em 1918, aí começa a se ver aqueles aviões grandes, como bombardeiros, fala, eu acho que em vez de carregar bomba, talvez pode carregar pessoas. E o negócio vai evoluindo nos anos 20 com os Clippers, né? Que são os aviões anfíbios. Nem anfíbio, era hidroavião, não pousava, só pousava na água. Porque nos anos 20 não tinha aeroporto do porte que a gente conhece hoje. Era pista de grama, campos de aviação. Então, existia-se uma limitação de infraestrutura para você fazer aviões maiores para pousar na Terra. Qual que era a solução? Pousar na água. Então, os anos 20 e anos 30 foi o auge dos aviões, dos hidroaviões de companhia aérea, como o da Panam, por exemplo, para transportar muitos passageiros. Muitos passageiros, eu estou falando o quê? De 30, 40 passageiros, 40. Né? Isso era muito na época. Aí pousa na água, chegou. Pousa na água como um barco atraca, né? Exatamente como um navio. Atraca no porto, né? Eu nunca vi isso daí. Tem várias fotos assim, interessantes que você vê o avião atracado, o pessoal embarcando, desembarcando como se fosse um navio. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ele era uma base de hidroavião da Pan American. Foi a Pan American que basicamente, junto com a Pan Air, que transformaram o Santos Dumont no aeroporto famoso, importante. E aí, assim, a aviação comercial ela começou a surgir aí, né? Só que era extremamente caro. Era um negócio é que nem você querer voar na Blue Origin hoje, alguma coisa desse tipo. Você voar em órbita. Era um negócio muito, muito caro para milionário, né? E então tinha todo aquele requinte a bordo, restaurante. Era muito mais navio do que avião que a gente conhece hoje, né? E aí veio anos 30... Criaram um avião em 1936 chamado DC-3, né? Que é um avião que construiu-se mais de 16 mil unidades desse avião. E o negócio estava indo para um caminho muito interessante até que em 1939, o que acontece? DC-3? DC-3. Deixa eu ver uma foto dele aí, Jean, do DC-3. Entre outros aviões, né? Esse é um exemplo. Em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. Aí sim, eu acho que os caras naquela época viram que a aplicação da aviação no meio militar talvez funcionasse. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial ela também é conhecida pela Guerra da Aviação, né? Porque aí foi de fato onde tiveram conflitos aéreos, dogfight, um avião derrubando o outro, aquelas batalhas aéreas. E nesses, por volta aí de 6 anos de guerra na Segunda Guerra Mundial, a aviação deu um salto gigantesco. Porque no meio de uma guerra você tem que criar máquinas para ser superior ao seu oponente. Então era a Alemanha criando máquinas incríveis, eram os Estados Unidos e países aliados criando máquinas incríveis, soviéticos, e o negócio foi crescendo. Muitos aviões civis e fábricas de aviões civis foram transformadas em fábricas de bombardeiros, de aviões militares para lutar na guerra. Praticamente a aviação civil ela parou nesse período e tudo foi focado, estou falando dos Estados Unidos, Alemanha, né, principalmente, tudo foi focado para construir aviões para lutar na guerra. Então, o desenvolvimento tecnológico durante a Segunda Guerra Mundial foi altíssimo. Inclusive, o primeiro jato voou
durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para chegar nessa parte que o Panda falou, do Comet, que fez o primeiro voo em 1948, um avião comercial a jato, alguém teve que desenvolver o motor a jato, né? Isso foi criado bem antes, mas foi desenvolvido e aplicado durante a Segunda Guerra Mundial. Entendi. Termina a Segunda Guerra Mundial em 1945, começa logo em seguida a Guerra Fria, e aí você tem grandes potências, União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, nessa guerra que todo mundo conhece, a corrida armamentista, a corrida aeronáutica, a corrida espacial, e cada um criando coisas cada vez mais bizarras para ser contra o oponente, né? A história dos aviões soviéticos é um negócio incrível, eu acho fantástico. Por quê? Porque era um país onde o governo mandava em tudo que ia ser feito, no dinheiro e tudo mais. Todas as fabricantes eram estatais, né? Diferente dos Estados Unidos. E eles criavam tudo, sem limite. Não necessariamente aquilo ia funcionar. Era uma guerra dos dois lados, dos Estados Unidos e da União Os Soviética. caras criavam um avião que não necessariamente voava, é isso que você tá dizendo? Criaram algumas coisas que não necessariamente voavam, coisas extremamente bizarras, pesadas, ineficientes. Criaram aviões também da aviação comercial para atender a própria aviação comercial soviética. Eles criaram o primeiro avião comercial supersônico do mundo, antes do Concorde. Tem umas espionagenzinhas, uns roubos de documentos ali, mas a gente pula essa parte. E eles voaram primeiro. Só que o avião era tão ruim que eles limitaram essa rota só entre a Rússia e o Cazaquistão e viajavam dentro engenheiros da Tupolev, esse é o Tupolev T144, engenheiros da Tupolev, mecânicos da empresa, porque o avião era muito ruim, cada vez que eles pousavam eles tinham que fazer uma revisão geral para ver se não estava desmontando. Depois de alguns acidentes, eles chegaram à conclusão que não era uma boa ideia. Não é acidente só quando é um acidente? Porque como é que um acidente que não é um acidente é um acidente, né? Não, Um avião de merda desse voando aí não é um acidente. A gente tem que entrar... Sim, é meio que se sabe que vai acontecer, né? E aí, durante a Guerra Fria, teve esse salto tecnológico, tanto dos soviéticos, né? Eles criaram muita coisa bizarra, os americanos também criaram muita coisa bizarra, mas tem várias histórias muito interessantes. O avião mais rápido do mundo, até hoje, tira o foguete da equação, que é o Blackbird, o SR-71, é um avião de vigilância, de reconhecimento, né, de patrulha, criado nos Estados Unidos, com o objetivo de espionar quem? Os soviéticos, obviamente. Então eles tinham que criar um avião. É tudo pela necessidade da guerra, né? A Guerra Fria não é uma guerra que teve um conflito de fato, mas é aquela guerra psicológica e tal. Então eles precisavam criar um avião que fosse mais rápido que os mísseis soviéticos. Então, se os soviéticos encontrassem um avião, o míssil não ia alcançar. Tinha que voar mais alto que o alcance do míssil soviético e tinha que ser invisível aos radares dos inimigos. Para quê? Para ficar sobrevoando o território soviético e ver o que está acontecendo. E a história mais interessante desse avião é que ele é feito de liga de titânio e o titânio usado no SR-71 é soviético. Eles fizeram o americano fez um esquema de importação do titânio soviético para construir um avião nos Estados Unidos para espionar os soviéticos. Então, isso era uma coisa comum, constante que acontecia. Projetos extremamente secretos, que hoje a gente sabe da história, mas na época era 100% sigiloso. Essa história permanece até hoje. Então, Sim. por exemplo, o entulho do Parque Antártica ajudou a construir o Itaquerão. Né? Então, Um parênteses, né? tem um lado que sempre é mais esperto que o outro. E aí que se cria nessa época também voos secretos e aparições de supostos OVNIs, que nada mais era do que os Estados Unidos testando novos aviões. Então, muito do que se usa hoje na aviação comercial, né, saiu da aviação militar por conta de uma necessidade militar. Isso desde a Primeira Guerra Mundial. Então, controles de voo hoje, todo mundo acho que já ouviu falar do fly-by-wire, né? Que é um sistema de computador que controla o avião. Isso saiu da necessidade militar e depois passou para a aviação civil. Aviônicos, né? Os painéis do avião, digital, tudo saiu da aviação militar. Então, se a gente não tivesse, no meio do século XX, esses conflitos e essas necessidades, talvez a gente não teria a aviação que a gente conhece hoje, né? Então, a guerra é muito ruim, obviamente, mas ao mesmo tempo ela traz uma necessidade dos países envolvidos em desenvolver tecnologia. Isso eu estou falando da aviação, mas é de qualquer área, né?
por necessidade mesmo, que depois, acabou a guerra, você faz o que com isso? Ganha dinheiro, porra. Exatamente. Ué. E foi o que aconteceu com os beleza, 16... porque eu tô doido pra gastar esse dinheiro. Estamos, né? A gente quer voar, né? Porque aí... E foi o que aconteceu com os 16 mil DC-3. Os 16 mil DC-3 que você mostrou aí, fabricados, né? Até o final ali da Segunda Guerra Mundial. O DC-3, quando virou um avião militar, passou a ser o C-47. É o mesmo avião, mas é a versão militar. E aí, você faz o que com esse monte de bombardeiro? Volta para a versão civil e vamos transportar passageiro e vamos ganhar dinheiro, né? Então a história na aviação ela é fascinante porque tem muitos projetos que deram muito certo, como é o caso do Boeing 707, primeiro avião comercial que de fato deu certo, né? O comercial a jato, né?